que tem realizado aqui à frente da igreja e todas as coisas que tem feito aqui, na verdade, para a honra e para a glória do Senhor. Sabedoria para a edificação da família, na verdade, como uma base. Em Tiago, nós lemos que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria é uma das coisas mais importantes que nós temos na vida. Sabedoria é mais do que inteligência. A pessoa pode ser inteligente, mas não ser sábia. E nós revelamos sabedoria em nosso falar, em nosso agir, em nosso reagir. E como é importante nós, primeiro, reconhecer que não temos agido com sabedoria, não temos falado com sabedoria. Nós revelamos sabedoria quando nós aprendemos o que falar. O que falar dentro de casa. Falar coisas que edificam e não coisas que destroem. Coisas que curam, palavras que curam e não palavras que adoecem. Não é fácil isso. É fácil falar essas coisas. Difícil é colocar isso em prática. Quando nós ouvimos o cônjuge, o filho, falando alguma coisa positiva, como, por exemplo, que dia bonito. Eu posso responder essa palavra do meu filho, do meu cônjuge, com sabedoria, ou com falta de sabedoria. A falta de sabedoria significa que eu vou responder com ignorância. Então, o meu cônjuge diz, Rosilane diz para mim, que dia lindo. Eu digo, eu não acho. Eu posso fazer algum comentário negativo, está um calor muito grande, ou está muito frio, ou está chuvoso, e eu não gosto disso. Eu revelo falta de sabedoria quando eu não sei ouvir. Eu não sei elogiar, eu não sei formar conexões. Quando eu estou tão armado dentro da minha casa, e qualquer coisa que a minha esposa fale, ou que o meu filho fale, a minha primeira preocupação é dizer o que há de errado na fala da minha esposa, ou na fala do meu filho, da minha filha. E corrigi-la ou corrigi-lo. Revelo falta de sabedoria quando, ao acordar, a primeira coisa que eu faço é reclamar ou julgar ou criticar, sublinhar alguma coisa negativa, ao invés de dizer bom dia, querida. Você dormiu bem? Mas se eu já levanto, dando uma ordem, como se eu fosse o boss, o comandante, o que dá a última palavra na casa, levanta logo, estamos atrasados. Alguma coisa assim nessa direção. Revelo falta de sabedoria nisto.
Então, precisamos, nesse dia de hoje, em que nós colocamos uma coluna ali chamada o quê? Sabedoria. Será que eu tenho agido com sabedoria? Eu tenho falado com sabedoria? Então, eu preciso saber, quando eu revelo sabedoria no meu falar, o que eu falo? No meu silêncio, no silêncio que eu faço, na minha capacidade de ouvir, né, o que o meu filho está falando. Não significa que eu não possa corrigir, que eu não possa instruir, que eu não possa ponderar, não. Mas eu não posso só viver fazendo isso, na verdade. Eu não posso levantar falando isso, no caminho e falando isso, e o tempo todo apontando, você fez isso errado, isso não está certo. Por que você não troca essa camisa? Essa camisa não está boa, essa calça não está boa, esse cabelo não está bom, esse caminho que você seguiu não está bom, essa maneira não está bom. Só existe juízo. Só existe condenação nessa relação. Existe sabedoria nisto? É claro que os pais, mesmo os cônjuges, podem ajudar um ao outro, propondo alguma coisa, mas não o tempo todo, não todos os dias, não todas as horas. Que tipo de autoimagem o cônjuge pode ter quando ouve sempre do outro ou da outra críticas, ponderações, repreensões, correções? Isso não está bom. Essa meia não está bom, esse sapato não está bom, essa calça não está bom, esse vestido não está bom, isto não está bom o tempo todo. Então nós temos no livro de Provérbios inúmeros textos que nos ensinam várias vezes, em vários lugares, que com sabedoria se edifica a casa. Vários momentos. Em várias partes nós encontramos este ensino na palavra de Deus. Várias vezes, vários instantes. No capítulo 16, por exemplo, no versículo 24, diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Veja bem, está dizendo que as palavras podem trazer cura para o corpo, na verdade. Assim como as palavras podem trazer cura para o corpo, elas podem trazer também o oposto, né? Podem trazer doença, né? Para o corpo, para a pessoa. E assim nós podemos ir folheando o livro de Provérbios e encontrando coisas, ensinos maravilhosos, um atrás do outro, vários ensinos. Então, como nós precisamos desta sabedoria do Senhor, dessa sabedoria de Deus, no nosso falar, nas nossas palavras, no nosso silêncio, né? Muito importante isto. Nós vivemos pressões de todas as sortes. O texto bíblico, que é a divisa do mês da família, fala sobre a casa edificada sobre a rocha. Jesus, ele diz que esta casa sofre chuvas que caem, ventos que sopram, não é isso mesmo? As águas que batem, como o rio. Significa que nós vivemos como família
a nossa casa sofre pressão de todos os jeitos, todas as formas. As fontes dessas pressões podem ser externas, mas é muito triste quando essas pressões, esses ventos, essas chuvas, essas ondas, esses rios de água estão dentro da própria casa, destruindo as colunas da casa. Quer dizer, não lá fora. Como se não bastasse as mídias, as novelas, a televisão, como se não bastasse os artistas que dão, não todos, é claro, mas que são maus exemplos, que dão maus conselhos, que são padrões equivocados. Como é triste quando esses ventos que sopram não vêm lá de fora, mas vêm de dentro da própria casa. Então, um pai sem paciência, uma mãe sem paciência, um filho impaciente, uma filha impaciente. Um marido impaciente, um marido sem cuidado com a esposa, uma esposa sem cuidado com o marido. Conheci um marido que estava num carro, o carro dele estava limpinho, e a esposa estava numa casa, numa rua que tinha lama, e o marido disse: eu não vou colocar o meu carro nesta lama, que ela tire o sapato e venha aqui, na verdade, e limpe os pés antes de entrar no meu carro. Como se o carro fosse dele e o carro não fosse dela também. E como se ela não fosse mais importante do que o próprio carro. Isto eu vi. Isto eu ouvi. Então, quando a chuva que cai, o vento que sopra, está pertinho da gente, como permanecer de pé? Como permanecer de pé? Então, nós precisamos de sabedoria. Veja bem que esse texto que nós lemos como divisa, capítulo 6 de Lucas, capítulo 7, de 46 a 49, né? Muito interessante que Jesus diz que aquele que vem a mim, ele usa 3 verbos muito importantes. Aquele que vem a mim, no versículo 47, aquele que vem a mim, aquele que ouve a minha palavra e aquele que pratica a minha palavra. Não é isso mesmo? Não são esses 3 verbos? Esses verbos são importantíssimos. Então, a sabedoria está em vir, mas é o primeiro degrau da sabedoria. Vir a Jesus, abrir a palavra de Jesus. O segundo passo dessa sabedoria, o segundo degrau, significa o quê? Ouvir. Ouvir. Porque há pessoas que podem estar aqui, eu posso estar falando com pessoas aqui, as pessoas não estarem ouvindo. Jesus falou que há pessoas que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E isso acontece para que a cura não ocorra, na verdade. Então, Jesus fala que aquele que vem, aquele que ouve e aquele que pratica. Eu acredito que o praticar é um ato de sabedoria e não apenas de conhecimento. É claro que em Oséias diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É verdade. Mas eu acredito que a palavra conhecimento ali, a palavra yadá em hebraico e gnosko em grego, é mais do que simplesmente um conhecimento teórico. É um conhecimento prático.
Não basta conhecer. Há pessoas que fumam que eu conheço. Tem uma pessoa que eu considero até um amigo, uma pessoa, um senhor amigo, mais de 80 anos. De vez em quando eu converso com ele e ele fuma. Teve um dia que eu vi ele tirando o cigarro, né? Eu vi o maço de cigarro. Aí eu perguntei, o que está escrito aí? Aí estava lá. Este produto causa câncer. Além de outras coisas que tinham lá. E esse produto mata. E uma opção de coisas que estava escrito lá. Né? Eu pensei que ele não soubesse ler, na verdade. Porque estava escrito isso lá. Como é que pode? A pessoa pega uma coisa que está escrito que vai matá-la e a pessoa toma aquilo, na verdade? Como é que pode isso? Então, não basta saber ler, não basta ler, precisa saber ler, precisa pegar o conhecimento e viver esse conhecimento, praticar esse conhecimento. Praticar esse conhecimento, muito importante isso. Então Jesus diz, aquele que vem a mim, aquele que ouve a minha palavra e aquele que a pratica. O agir com sabedoria é colocar em prática aquilo que se conhece. O que não é fácil, não é fácil. Nós, muitas vezes, a despeito do nosso conhecimento, agimos como tolos, como pessoas sem conhecimento. Sem conhecimento. A Bíblia nos ensina, por exemplo, que Deus edifica a casa. Se a Bíblia fala que Deus é que edifica a casa, Deus edifica a família, nós nunca poderíamos edificar a nossa família sem quem? Sem Deus. Então precisaríamos colocar Deus na nossa vida, Deus na nossa família, Deus no nosso lar. Colocar Deus no nosso lar significa colocar a palavra de Deus no nosso lar, os seus ensinos. Isso é sinal de sabedoria, os ensinos. Deus é o construtor da família. Quando nós abrimos a Bíblia, se há um ensino que o livro de Gênesis quer ensinar, é que a família é obra de Deus. Você não precisa entrar em muitos detalhes. Se Adão existiu, se Eva existiu, isso não é o mais importante. O mais importante é o quê? É que a ideia do lar, da família, foi uma ideia de Deus. Aí você vai encontrando as coisas lá, que Deus fez o homem, e o homem tinha que cuidar da terra antes mesmo dele ter Eva. O que significa que o homem tem que ter trabalho antes de casar. Se ele não tiver trabalho, ele não pode adiar o casamento, na verdade. Não é isso mesmo? Que está na Bíblia. E coisas assim. Diz, por exemplo, que o homem precisa largar o seu pai e a sua mãe e se unir à sua mulher. Tem que largar mesmo. Tem que cortar o cordão umbilical. Tanto a mulher da sua família, do seu pai e da sua mãe, quanto o homem do seu pai e da sua mãe. Interessante que nessa perspectiva a mulher é colocada como ela precisa estar sob a proteção do pai. E quando ela sai da proteção do pai, ela precisa estar sob a proteção do marido. Então o marido tem que proteger a mulher, cuidar da mulher. E a mulher tem que aceitar esse cuidado.
a menos que esse homem não cuide direito. Mas se ele não cuida direito, ela com sabedoria, porque a Bíblia diz também que a mulher sábia, que é a sábia, não é que tem diplomas de universidade, porque a sabedoria não se compra no supermercado, não se compra na farmácia, não se compra na faculdade, ou não? Ou é isso? Sim ou não? Não é isso mesmo, não se compra. Então a mulher sábia edifica, o que ela tem que fazer? Ela tem que conversar com seu marido. Você me machuca desse jeito. Eu não me sinto amada por você desse jeito. Eu não consigo ser feliz desse jeito. Então a mulher vai colocando com sabedoria para o marido como ela gostaria de ser tratada. Porque talvez ele não saiba, ele não aprendeu isto. Infelizmente, nós não temos um curso antes de casar. Deveríamos ter. Não tem um curso para aprender a dirigir o carro? Quanto tempo demora um curso para você tirar a carteira de motorista? Mais ou menos um ano? Mais ou menos um ano, né? Mais ou menos um ano. Tem exame psicotécnico, tem exame de vista, não é verdade? Não é isso mesmo? Tem as aulas teóricas, depois tem as aulas práticas, depois marca o exame. Não é isso mesmo? Não é rápido. E a pessoa gasta dinheiro com tudo isso, não gasta? A pessoa, se ela quer casar, ela vai lá e casa, e o Estado não pede nada para ela. Não, cadê o curso que você fez? Não poderia pedir isso? Ué, você vai querer dirigir um lar sem fazer curso nenhum? Não, você tem que fazer um curso. Tem que fazer um curso. Você acha que é mais fácil dirigir um carro do que dirigir uma família? Não. É muito mais difícil dirigir uma família, não é não? Fazer muitos exames, não apenas de vista, não. Você não pode olhar só o exterior, você tem que aprender a olhar o interior, olhar o coração. Você tem que fazer exame também de ouvido, para escutar não apenas as palavras, escutar o que está por detrás das palavras. Que dia estranho, que dia triste, está chovendo, está triste. Aí você ouve. Você está triste? Você espera a resposta. Você não corre para falar. Tem que fazer um curso de como ouvir. E não estou rindo laringologista espiritual, na verdade, né? Para fazer o curso, né? Tem que ir num cardiologista espiritual para saber se sabe escutar o coração, o interior, o espírito, a alma do outro. É fácil ou é difícil? Difícil. Precisamos de pedir a Deus sabedoria para pegarmos os ensinos daquele que é o edificador da família, aquele que é o construtor da família. Quem é o construtor, de acordo com a Bíblia? É Deus. Quem é o fabricante? Quando você compra uma televisão, o que vem logo em cima? Um liquidificador. O que vem lá em cima quando você abre a caixa? Logo a primeira coisa. O manual. Não toque nesse aparelho sem que você leia as instruções. E não leve este aparelho para quem não é credenciado, porque você vai perder a garantia. Então, quando você tem o seu cônjuge, ou tem um filho, ou tem uma filha, você precisa sempre, no lidar com essa pessoa, com essa alma, com esse ser, precisa consultar quem? O produtor, o fabricante.
Como é que eu vou cuidar do meu filho que está rebelde? Como é que eu vou cuidar do meu marido que não sabe cuidar de mim? Como é que eu vou cuidar da minha esposa que não sabe cuidar de mim? É claro que eu posso metralhá-lo, metralhá-la todos os dias. Posso fugir de casa também. Mas esse não é o caminho. O caminho é agir com sabedoria. E a Bíblia nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, precisa pedir a quem? A Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu acredito que há muitos lares, há muitos casais que já estão separados. Embora juntos na aparência, estão separados. Talvez fisicamente, sexualmente. Talvez não sexualmente, mas talvez emocionalmente. Talvez espiritualmente. Sim ou não? Percentual pouco grande. Grande. Mas eu acredito que se esse for o seu caso, a cura, a solução. Porque nós temos o Espírito do Senhor que nos guia a toda a verdade, que nos consola, que nos conforta, que nos renova, que nos dá poder, que paira sobre o abismo, como diz Gênesis logo no início, e que vai dando vida ao caos, ao caos, ao caos. E nós temos Jesus, o Mestre, o Salvador, Salvador do homem, Salvador da mulher, do pai e da mãe. Sim ou não? Salvador do filho e da filha, que deu a sua vida por nós, e com seu sangue nos redime, lava os nossos pecados. Talvez você esteja separado da sua esposa. Moralmente, emocionalmente, por causa dos seus erros de ontem. Mas o Senhor Jesus, o Senhor que é o fabricante, Ele é o Pai, e Ele enviou o seu Espírito Santo, e Ele enviou o seu Filho, para que as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus, a Ele. Talvez até hoje a coisa não tenha andado muito bem, mas de hoje em diante vai ser diferente. Porque aonde abundou o pecado, diz-nos o apóstolo Paulo, sobre a graça de Deus. Graça de Deus. Então você que está aqui nesta noite, você que está ouvindo essa mensagem, você que é um marido, você que errou com a sua esposa, você que é uma esposa que errou com seu marido, não foi sábia, não foi sábio. Você pode dizer para Deus: Senhor, perdoa-me, faz-me de novo, Senhor, cura-me, quero ser melhor, quero ser sábio, quero cuidar da minha esposa, quero cuidar do meu marido, ser mãe, ser pai que errou. Você pode falar: Senhor, fiz tantas coisas erradas com os meus filhos, bati, corrigi de uma maneira tão estúpida, tão ignorante, tão covarde, usei a minha força de maneira extravagante, tirana. Perdão, Senhor, perdão. Cura-me.
cura os meus filhos. E você que é filho, que errou com seu pai, errou com a sua mãe, gritou com a sua mãe, gritou com seu pai, bateu no seu pai. Conheço filhos assim. Conheço pais que já vieram a mim e falaram para mim, olha, meu filho me bateu. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então você que está aqui, filho, filha, marido, mulher, pai, mãe, que está ouvindo esse culto, quero convidar você a vir aquele que edifica a família, aquele que restaura a família, aquele que cura a família, aquele que renova a família. O que você precisa fazer para isso? Você pai, você mãe, você marido, você mulher, você filho, o que você precisa fazer? Primeiro, reconhecer o seu pecado, seu erro, suas falhas, sua falta de sabedoria. Precisa reconhecer isto. Arrepender-se dos seus pecados. Dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero dar meia volta, eu quero ser uma nova criatura, um novo ser. Faça isso. Ele vai perdoar você. Ele vai mandar o Espírito Santo dele sobre a sua vida, como ele mandou sobre Pedro, sobre a igreja dele. Vai fazer isto, vai renovar você. Isso não significa que você vai ser perfeito de hoje em diante, não. Perfeito só há um. Mas Deus vai ajudar você, cada dia, nessa nova caminhada, a ser humilde, a reconhecer os seus erros. Quero convidar você a entregar a sua vida, porque ao entregar a sua vida, você vai estar entregando a sua família para Deus. Senhor, quero entregar a minha vida a Ti, porque a solução dos problemas da minha família, a cura da minha família, passa pela minha cura, pela minha renovação. Queria convidar você a parar de culpar o outro no seu lar pelos problemas da sua família. Você reconhecer a sua culpa nisto, seu pecado nisto, seu fracasso nisto. E buscar sabedoria de Deus para fazer isso. Força de Deus. Quero orar por você. Você que está aqui, quer entregar a sua vida a Cristo, quer renovar mais uma vez a sua entrega a Deus, pedir que Ele te cure como marido, como mulher, como mãe, como pai, como filho, como filha. Quero orar por você. Levante a sua mão se você quer que eu ore por você. Amém. 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 Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas que estão nesta noite, mais uma vez, se entregando a Ti, buscando a cura em Ti, o perdão em Ti, a renovação em Ti. Que o Senhor possa abençoar cada marido, cada esposa, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha. Em nome de Jesus. Amém.